Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Auri Mesquita do curso online de costura pet. Hoje vamos aprender a fazer esse vestido. Então já se inscreva no canal, aperte no sininho para receber as notificações. E vamos aprender o passo a passo da costura desse lindo vestido. Chegando a 150 likes, teremos molde grátis. Primeiro de tudo, vamos começar pela saia. É uma saia bem godê. Vou utilizar aqui a barrinha com viés de algodão, tá? Eu cortei a saia uma vez no tecido dobrado ao meio, que é o meio das costas, e vamos passar aqui o viezinho em toda a barra. Vou dobrar o viezinho de algodão e passar aqui, costurar em toda a barra. Eu sempre utilizo assim, vou esticando a parte do tecido, que é a parte da sainha, e colocando o viés. Porque assim ele vai fazendo as ondinhas depois que a gente formar a saia, tá? Vai ficar perfeitinho. Então, se você não tem muita habilidade para colocar o viés, é só você acrescentar na saia a medida da barra. Se você for fazer uma barra de 1 centímetro, você acrescenta mais 1 centímetro para poder dobrar, fazer as dobras, né? De 1 centímetro mais ou menos, para poder fazer a barra, ok? Que essa barra é somente no viés, então você precisa acrescentar tecido a mais para fazer o barrado da sua sainha. Olha, finalizando aqui o viezinho de algodão em toda a barra, tirar a sobrinha, olha como que fica por dentro, tá? Todo perfeitinho. Agora, pessoal, vamos para a lateral da saia. Você vai dobrar, né? Tirar o excesso de tecido, de viezinho, né? O tecido de algodão. Vai tirar de um lado do outro, agora é só dobrar as laterais, fazer uma barra normal. Olha, se você for fazer uma barra normal assim nessa saia, é só acrescentar o espaço, né? Para poder fazer a barra na parte de baixo, né? Então, ok. Feito o lateral, o acabamento nas laterais, vamos pegar e vamos fazer pregas. Então, vou fazer pregueado em toda a minha saia. Olha só esse pregueado. Ele vem para frente e volta para trás, olha. Puxa para frente e volta para trás, olha, para frente e para trás. Tá? Você vai fazer em toda a saia. Quanto de pregueado? A medida da largura das costas, tá? Do comprimento das costas somente. De um lado ao outro do tórax, certo? Da lateralzinha. Então, vai ser a medida do pregueado, porque isso aí vai ser a parte do cos, tá? Lembrando que os membros do canal tem a área lá de assinantes aqui do canal, você recebe um modelo todo final de mês. Olha só, vou costurar a lateral de um lado, do outro, as duas laterais. E vou fazer o quê? Pespontar, um pesponto finíssimo, bem fininho. Depois que você pespontar, você vai vir aqui, olha, firmar as laterais, tá? Para dar acabamento. Somente para firmar. Uma costurinha normal nos dois lados, para depois encaixar na parte do meio. Essa daí é a lateral, tá? Da jardineira, que é tipo uma jardineira, a parte de cima. E a partezinha do meio da jardineira, meio das costas, tá? Você vai encaixar aqui na lateral certinho, de um lado, vai encaixar do outro lado, depois você vai pegar, jogar tudo para dentro e cobrir com forro. O forro tudo no tricoline, gente. Aí eu vou vir aqui, olha, começar da parte da cintura, certo? Aí onde vem a cintura. E vou costurar aqui, passar a costurinha por cima, olha. Lateral, deixo o ombro aberto, passo a costurinha do outro lado na lateral. Pronto, agora eu vou fazer a curva do pescoço, que é a meia quadrada, tá? Não é arredondada. Ela tem um leve arredondado, mas é mais pro quadrado. Aí eu vou fazer pique nessa curvinha, nessa leve curva, para poder desvirar a minha peça. Desvirei toda a minha peça para poder a gente pespontar. Olha, tá desvirado? Ótimo. Agora eu vou vir com um pesponto. Você pode fazer um pesponto fino ou um pesponto largo, como você desejar. De um lado e do outro também, tá certo? Então, tá aí feito o acabamento das laterais. Ótimo. Agora, pessoal, é a vez da parte da blusinha, olha. A parte de malha, malha canelada.
Você pode fazer com cota, pode fazer com moletim, um tecido que tem elasticidade, bastante elasticidade, tá? Para entrar com facilidade no pet. Aqui eu vou costurar a parte do ombro de um lado, vou costurar a parte do ombro do outro lado também. Observa que eu coloco no meio certinho entre um lado e o outro, tá? E vou costurar aqui a lateral. Olha, costurar certinho junto com a cinturinha. E vou aqui firmar a parte da cintura, segurando bem firme a parte do tecido, sabe por quê? Porque a parte da malha canelada, ela tende a esticar, mesmo que venha por baixo, para poder travar, tá? Senão ela fica muito maior. Olha que legal. Agora, pessoal, eu vejo costurar a saia. Eu já tinha feito todo o pregueado na saia, para depois costurar aqui, mas a medida do pregueado que ela ficou foi a medida aí das costas, deixando 1 centímetro da lateral de cada lado da parte da blusinha, certo? Por que esses 1 centímetro? Porque depois temos que costurar na parte da frente. Olha, costa, belezinha, vamos overlocar toda essa parte do cos, né, que é a cintura. Se você não tem overlock, pode fazer com zigue-zague. Vou costurar toda essa parte, depois eu vou passar o ferro para assentar a costura. Olha, assentar essas preguinhas aqui, por quê? Porque temos que colocar um aplique, o aplique está aí, olha. É só você ver uma bolinha com um pontinho de I, que você vai ver a videoaula ensinando como fazer esse aplique, tá? Aí do seu lado direito. Então, vou colocar o meu aplique. Vou colocar o chifre de courino que eu cortei, para poder passar o ferro aqui por cima, porque eu coloquei outro termocolante definitivo, depois que eu terminei, para ele colar na parte da roupinha. Porque depois eu vou fazer o quê? Vou fazer um ponto de caseada em toda a volta. Olha, vou colocar minha monta de teflon, para poder passar o ferro, para poder soltar a cola do termocolante definitivo, com termocolante dupla face, certo? Feito isso, gente, firmei bonitinho. Não passa muito ferro pelo lado do courino, não, porque ele fica mole, olha só, tá vendo? Do courino fica meio mole, mas depois ele volta ao normal, mas é melhor evitar. Agora eu vou dobrar essa pontinha aí de viés, não um viés, a lateral onde tem a orelha. Cortei só para dar um acabamento no meio do laço, tá? Se você quiser cortar. É tipo um passante. Agora eu vou na minha máquina doméstica fazer um ponto decorativo, que é o ponto de caseado, que é o mesmo ponto que fizemos a partezinha da rena em toda a volta, tá? Então, você vai fazer toda essa volta aqui da cabecinha, olha, costurando. Eu diminuí a largura do ponto, a distância de um para o outro, para poder ficar mais juntinho. Você também pode fazer na máquina de zigue-zague. Primeiro, eu vou passar essa costura em toda a volta da cabeça, tá? Da minha rena. A orelhinha vamos deixar por último. E a parte do chifre vai ficar solta, tá? Olha, eu finalizei aqui abaixo da boquinha. Por quê? Porque aí onde vai vir um laço, aí vai tampar a costura, tá? Olha, eu vou finalizando aqui, depois eu costuro a parte do meio, na orelhinha. Olha que legal que vai ficar. Só fazer o ponto de caseado, olha que lindo que ficou, certo? Firmei, ficou lindo. Olha a parte de fora, né, direito. A parte do avesso fica perfeitinha também. Então, vamos lá. Para a parte do laço, olha, cortei o laço uma vez. Vou dobrar aqui ao meio, retrocesso. Vou novamente do outro lado, retrocesso. Vou vir aqui de um lado. Do outro lado também. E vou desvirar, né, depois. Aqui, aquele pedacinho que eu cortei, que eu passei o ferro para assentar as laterais para dentro, fiz a costurinha, porque vai ser o acabamento do meio do meu lacinho, olha. Desvirei, vou costurar ele ao meio, certinho. Faz várias preguinhas, né, olha como que fica legal. Depois eu pego esse acabamento do meio e costuro aqui, olha. Corto a sobra. E vou vir aqui, olha, dobrando, dobrando, para poder costurar
no meio aqui antes de fechar o vestido, olha. Vou fazer uma costurinha reta, indo e voltando, ou então você pode fazer um retrocesso, tá? Prontinho, fizemos a costurinha, travou a parte do laço, bem no meio. Agora vamos costurar ombro com ombro da parte da blusinha, porque temos tecido tricoline junto com a malha, por isso que é preciso costurar na máquina reta para depois fazer na overlock, tá? Para não desfiar. Então vamos lá. Costurei. Agora eu preciso overlocar. Overloquei, certo? Vou separar aqui. E vou vir aqui, olha. Costurar a parte da manguinha. Olha a manguinha. Coisa mais fofa. Vou fazer umas pregas. Não tem um abridor de casa? Eu vou vir aqui, olha, fazendo preguinha com ele. Sem precisar franzir. Só vou fazendo isso, olha, jogando para baixo da agulha. Com cuidado para você não pisar a agulha nele, porque senão quebra sua agulha, tá? Vou pegar o outro lado da manguinha também e vou fazer o mesmo formato, olha. Jogando pregueado tudo para baixo. Todo pregueado. Prontinho. Olha que legal que ficou a manguinha, certo? Então pronto, ela não vai desfiar se você não fizer barra, tá? Não se preocupe. Olha, eu vou dobrar o meio, fazer a marcação bem no meio do ombrinho, né? Que divide entre as costas e a frente. E vou costurar metade para cada lado. Feita uma costurinha reta para travar, olha, certo? Vou lá do outro lado fazer a mesma coisa. Divido a parte da manguinha, metade para cada lado. Organizo aqui. Vou colocar direitinho, metade para cada lado. Vou costurar. Costurinha reta para travar ela. Agora é preciso fazer o acabamento no overlock com o elástico. Mas antes disso eu vou vir aqui, olha, costurar a parte da gola. Fazer a costurinha reta, pronto. Aí eu vou abrir a gola, tá vendo essa costurinha para um lado e a outra para o outro. E vou desvirar aqui para poder formar minha gola, certo? Agora, pessoas, vamos para a parte do elástico. Eu sempre gosto de colocar o elástico um pouquinho abaixo do calcador da máquina para ela puxar. Para depois eu vir aqui, olha, passando o elástico, a manguinha tá para a parte de baixo. E a blusinha a parte de cima, tá vendo? Eu tô costurando o elástico na parte de cima da blusinha, não por cima da manguinha. Tá certo? Porque na hora que desvirar, você vai ver o segredo, olha. Jogo o elástico todo lá embaixo do calcador, deixo puxar um pouquinho, depois coloco na cava e vou colocando aqui devagarinho, dando leve esticada. Não vai esticar muito o seu elástico, senão vai ficar travando o bracinho do pet, tá? É só uma leve esticadinha, bem leve mesmo. Porque o elástico, esse fininho, não tem tanta força assim, tá bom? Aí, olha, finalizar na cava, pronto, tirei, tá vendo o jeito? Que na hora que eu dobrar, olha, ele vai ficar assim, fazendo acabamento e vai tampar o elástico e vai fazer o acabamento da cava. Agora, vamos costurar o elástico também na parte da barriguinha, parte da frente, né, da blusinha, que você cortou uma vez, você vai vir aqui, olha, costurando, esticando o elástico, deu uma travadinha aqui, soltei. Vou esticar, aqui eu vou esticar bastante, tá? Porque minha malha canelada estica muito, então preciso esticar o elástico bastante para fazer a barra. Agora eu vou dobrar a barra e fazer acabamento, certo? Olha, coloca lá, retrocesso e venho fazendo uma costurinha reta. Ou você pode fazer uma costura de zigue-zague que vai ficar lindo. Acabamento. Olha, costurei, agora é a parte da manguinha, olha isso, que legal. A manguinha, olha isso, dobra e vem costurando, olha, vai dobrando o elástico para dentro, que aí o próprio tecido vai tampando o elástico e vai fazendo um acabamento da cava como se fosse um viés, mais ou menos isso. Então eu corto o restante, né, a sobra, olha isso que legal, como que ficou lindo. Agora eu vou costurar do outro lado também, olha, é só você dobrar e costurar. Toda esta volta, tá? Vai dobrando e costurando, esticando aqui o elástico e costurando. Tem que esticar, porque se você não esticar, depois sua linha vai arrebentar. Na hora que você for vestir no pet, vai estralar todinho. Lembrando que a parte da bobina, quando for colocar elástico assim, sempre colocar fio de overlock, tá?
Olha, lateral com lateral, começando cava com cava e venho costurando lateral. Observa só, eu vou cobrir, olha, fiz uma costura, vou cobrir aqui, olha, a parte da sainha, joga por cima, o cos da sainha, por cima da parte da frente, tá vendo? Para poder fazer o acabamento. O outro lado eu vou vir do mesmo formato, olha, já pego aqui, faço uma costurinha reta, aí a pontinha que sobrou, olha, onde eu costurei a saia, dobro por cima da parte do elástico do cos da frente. Aí sim eu finalizo a cava, olha, costurando reto na lateral, eu finalizo aqui na costura da cava. Finalizei, tiro a sobra, tá? Isso aí você vai overlocar de um lado e do outro, né, para fazer o acabamento, tá? Então vamos, overloca de um lado, overloca do outro lado também. Pronto. Agora vamos para a parte do pescoço, olha. Abre, dobra e vamos costurar a parte do pescoço. Eu vou colocar a costurinha da parte da gola na parte do ombro, tá? Mas você pode colocar na frente, pode colocar na parte das costas, do jeito que você quiser. E vou organizando e costurando toda a circunferência, esticando a minha gola para ficar perfeita a gola com a curva do pescoço. Tanto na parte da frente quanto na parte das costas, tá? Vou costurando toda essa parte. Finalizando aqui essa costura, vamos para a parte da reta para fazer acabamento. Olha a costurinha retinha, certo? Finalizando aqui, olha. Lateral, você tira as sobras de linha, olha só. Tirou a sobrinha de linha de um lado, do outro, na cava, de um lado, do outro também. Você vai vir aqui, olha, jogar a costurinha que você deixou, tá vendo? O acabamento todo por baixo, a parte da frente, né? Por baixo da parte das costas. Aí você vai fazer um retrocesso. Feito um retrocesso de um lado, faça o retrocesso do outro lado também, para ficar um acabamento bonito. Se você acha que o vídeo está muito rápido, é só apertar na engrenagem aí acima do seu lado direito e colocar a velocidade mínima, a velocidade que você desejar, tá bom? Olha, acabamento na barra, agora acabamento na cava. Tem que ser para o mesmo lado que você jogou o acabamento da barra, né? Que é a parte da frente. Vou cortar a linha de um lado e vou vir aqui do outro lado também. Olha, organizando, retrocesso, pronto, temos uma costura perfeita. E olha como que ficou os vestidos rena que você vai vender no Natal e vai vender bastante. Olha que gracinha esse vestido, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima videoaula, pessoal.